Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Hugo, tá? Se vocês gostarem do conteúdo desse vídeo, curtem, curtam, compartilhem, né, e comentem, né? Para mim ter um feedback sobre a qualidade do vídeo, tá bom? Normalmente quando eu faço vídeos, normalmente eu pesquiso bastante para fazer os vídeos, né? E meus vídeos são bem longos, eles são divididos em partes, né? Mas hoje eu vou fazer um vídeo curto, vou fazer um vídeo mais rápido, que foi uma coisa que eu vi no Facebook, né? E que me incomodou e hoje eu decidi fazer esse vídeo, né? E esse vídeo tem a ver sobre o Ciro Gomes, o Sérgio Moro e a política, tá? Vamos começar pela política, tá? O brasileiro acha, né? E porque nós temos esse costume desde criança, né? Que política, futebol e religião não se discute. E a gente está nessa merda que a gente está até hoje, né? Então o brasileiro acha que política é só a eleição de 2 em 2 anos e votar. E acabou a política acaba aí. Mas não, a política está no nosso dia a dia. Você faz política com a sua mulher, com o seu marido, com seus filhos, com seus sogros, com seu pai, com a sua mãe, com o seu patrão. Você faz política em todo o âmbito da sua vida, a vida toda. Tá? E por que eu quis começar falando sobre política? Para embasar meus argumentos na questão do Sérgio Moro e do Ciro Gomes. Então vamos começar pelo Ciro Gomes. O Ciro Gomes e o Sérgio Moro, eles não vão ser presidentes do Brasil nunca. Nunca eles serão presidentes do Brasil. Né? O primeiro motivo, eu vou começar pelo Ciro Gomes, é que o Ciro Gomes ele é um traidor, igualzinho o Sérgio Moro. E por que ele é um traidor? Vamos lá. O Ciro Gomes, e todo mundo sabe disso, ele foi governador do Ceará. Mas fora ele ser governador do Ceará, ele também foi ministro do governo Lula. Tá? Ele foi ministro no governo Lula. Ou seja, né, como diz aquele ditado, me diga com quem andas e eu te direi quem tu és. Ou seja, ele estava lá dentro, né, daquele esquema político. Ele obviamente sabia, né, do que estava acontecendo naquele meio, porque até o Roberto Jefferson na CPI do Mensalão sabia, tanto que ele foi convocado a dar a declaração na CPI, né? Se o Roberto Jefferson sabia, imagine o Ciro Gomes, né? E ele se sentia muito confortável em estar naquele meio podre do PT. Porque todos nós sabemos que o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, eles não querem só corromper as pessoas, eles querem controlar tudo, né? Eles querem aquele comunismo vermelho mesmo da China, entendeu? E com uma pitada de fascismo do Mussolini, sabe? Tudo dentro do Estado, para o Estado e no Estado. Entendeu? Esse é o PT. Mas voltando ao Ciro Gomes, ele estava bem confortável em estar naquele meio político do PT. Né? Mesmo sabendo das falcatruas que aconteciam lá. Que ele pode falar que eu não sabia, mas eu não acredito nem um pouco nas palavras que ele vai falar. Tá bom? Porque todo mundo sabe, esse caso é notório. O PT tinha esquemas de falcatrua, esquemas de corrupção, desde antes da posse do presidente Lula em 2003, lá em Santo André, do caso do prefeito Celso Daniel. Tudo começou lá. Entendeu? Ou seja, o PT é um partido corrupto há muito tempo, não é de hoje. Tá bom? E o Ciro Gomes estava bem confortável em estar nesse meio. E no decorrer da vida política dele, alguma coisa na cabeça dele mudou. Ele achou que ele tinha que mudar, ele tinha que se desligar do Partido dos Trabalhadores e do Lula para seguir seu próprio caminho. Qual que é o problema disso? A política, tanto a política de Estado, a política dentro do governo, dentro das instituições do governo, quanto a política no nosso âmbito, na nossa vida pessoal, eles são meio que parecidos na moral e ética, né? De você não roubar, de você usar bem o seu dinheiro, coisa e tal. Só que a política no âmbito da vida pessoal das pessoas, né? As pessoas, quando você comete um erro e você tenta melhorar, e você consegue melhorar, as pessoas tendem a perdoar você ao longo do tempo, tá bom?
As pessoas têm no seu âmago, no seu âmbito, dentro da sua alma, a vontade de perdoar, né? Porque o rancor, o ódio faz mal. Então as pessoas perdoam e acabam esquecendo. Mas na política de Estado as coisas nem sempre são assim. Tanto políticos quanto partidos são pessoas e instituições bem rancorosas, tá? E qual é o problema? Quando o Ciro Gomes se desligou do Partido dos Trabalhadores, não quis mais saber do PT e do Lula, e falava que o Lula era realmente corrupto e coisa e tal, o que acontece? Quando você muda de lado, que você sai da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, você acaba perdendo o seu eleitorado. Por que você acha que pessoas como Jandira Fegali, Gleisi Hoffmann e outras pessoas ligadas ao PT, elas não saem do lado do PT nem do lado do Lula? E não importa qual é o projeto de governo do PT, o mais estapafúrdio, o mais absurdo que for, eles estão sempre lá. Por quê? Porque ele mantém o seu eleitorado. Porque existe o eleitorado de esquerda no Brasil. E não é pouca gente, é muita. São milhões de pessoas que apoiam o PT. Entendeu? Então, essas pessoas ficam lá dentro do sistema, vivendo do meio político, sugando dinheiro público e não fazendo nada de útil para o povo. Quando você trai esse lado que você estava e tenta ir para o outro, né, que o Ciro Gomes também não foi para a direita, ele ficou no centro, apesar de não existir isso na vida, tá? Não existe centro, todas as pessoas têm lados, tá? Principalmente quando são assuntos de caráter mais importante, né? São assuntos mais sensíveis, como o direito ao aborto, o direito da mulher de sair com qualquer pessoa, ou sobre feminismo, sobre ideologia de gênero, sobre porte de armas de fogo, né? Todas as pessoas têm seu lado. Todas as pessoas têm opiniões sobre isso. Elas acham bom ou ruim. E na política é a mesma coisa, tá? Ninguém é centro, tá? Esse povo que fala que dentro da política de Estado que é centro, o centro significa o que eu vou ganhar com isso que você está me pedindo. Esse é o centro, tá bom? Eles não fazem nada por ideologia. Até porque, como o professor Olavo de Carvalho fala, né? As pessoas nem sabem o que é ideologia, entendeu? Elas fazem por motivos próprios, para ser beneficiado de alguma coisa, de algum tipo, de algum modo, tá bom? Então, quando o Ciro Gomes saiu do PT da esquerda e tentou vir mais para o centro, ele se tornou um traidor. Por quê? Porque ele estava confortável com o PT, ele saiu, se desgrudou do Lula, falando que o Lula era um corrupto. Hoje, a esquerda não quer o Ciro Gomes, não confia mais nele, tanto que o Lula não quer ele como presidenciável, e o PDT, que se eu não me engano é o partido dele, estão pensando seriamente se vão colocar ele como pré-candidato a presidente. Por quê? Porque eles acham, e é o que vai acontecer, porque a política brasileira está muito polarizada entre Bolsonaro e Lula, então eles acham que o Ciro Gomes não vai para o segundo turno. E se o Ciro Gomes não for para o segundo turno, eles perdem muito dinheiro investindo nesse candidato presidenciável, porque você tem que fazer a campanha eleitoral pelo país inteiro. Então seria melhor diluir esse dinheiro entre candidatos que vão disputar outras vagas, como deputado estadual, federal, governador, senador. Então nem mesmo o PDT tem certeza se ele vai ser o candidato vai ser pré-candidato a presidente ou não. Mas voltando, quando ele muda de lado, ele perde tanto o eleitorado da esquerda quanto o eleitorado da direita. Ou seja, a esquerda não confia mais nele porque ele traiu a esquerda, né? Porque enquanto ele estava lá no governo Lula, estava maravilha. Aí depois alguma coisa aconteceu que ele não gostou, ele saiu do governo e fala mal do Lula. Então, ou ele perdeu o eleitorado da esquerda que não confia mais nele, e não tem o eleitorado da direita, que também não confia nele porque ele estava no governo Lula como ministro e se sentia totalmente confortável com isso. E não só ele não vai ser presidente pela traição, mas ele também não vai ser presidente pela personalidade dele. Entendeu? As pessoas reclamam do Bolsonaro, que ele tem personalidade forte, que ele é muito sincero, às vezes ele é até aquela pessoa turrão, só que ele é turrão, só que ele é sincero de verdade, na sua alma.
entendeu? O Ciro Gomes não. O Ciro Gomes é aquela pessoa que chamou o Holiday de capitão do mato, entendeu? Para quem não sabe, capitão do mato era o cara que caçava os escravos fujões e foi processado pelo Holiday e perdeu, tá? Então o Ciro Gomes é esse tipo de pessoa, né? E se isso não bastasse dele ser uma pessoa preconceituosa e foi processada por ser preconceituosa, ele está sendo investigado por casos de corrupção lá no Ceará, tá? No governo dele, ele está sendo investigado, tá? Por causa de corrupção lá no Ceará. E em uma das entrevistas, que o Ciro Gomes é convidado para fazer entrevista em vários lugares. Em uma dessas entrevistas que ele foi fazer foi lá nos Estados Unidos, na Universidade de Oxford, né? E, e o pessoal está conversando lá, e tem uma hora que ele fala que ele quer acabar com a moral judaico-cristã, né? Com essa hipocrisia da moral judaico-cristã, né? Aí isso passa, depois ele volta para o Brasil e ele vai fazer uma entrevista num podcast, acho que chama Inteligência SA, Inteligência LTDA, Inteligência CIA, uma coisa assim. Tá no YouTube, tá? Tá aí público para qualquer um que quiser assistir, tá? E eu acho que estava mais pro final do podcast, então eu acho que eles abrem perguntas para os internautas, né? Que estão acompanhando a live ao vivo, né? E um deles pergunta para o Ciro Gomes se ele não queria explicar, né? O que ele disse sobre acabar com a moral judaico-cristã, né? Que na cabeça do internauta foi tirada de contexto. Aí o Ciro Gomes explica que na cabeça do Ciro Gomes, né? O Na cabeça do Ciro Gomes, a moral judaico-cristã, e ele fala isso no vídeo, tá? Ele não está falando de religião, ele está falando de moral, tá? O que já mostra uma ignorância tremenda, porque a religião se baseia na moral e ética, tá? Os 10 mandamentos da Igreja Católica, os 10 mandamentos cristãos, é baseado na moral e ética, é baseado em moral. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não levantarás falso testemunho, entendeu? Entre outros mandamentos. É tudo baseado em moral e ética, coisas que o ser humano deve seguir para evoluir como espírito e como ser humano, tá? Então ele tenta tirar a religião e deixar só moral e ética, mas é impossível de fazer isso, porque a religião tem a sua base na moral e ética, tá? Mas no podcast ele comenta que ele não está falando sobre religião, ele está falando só sobre moral e ética. E ele fala que a moral e ética do cristianismo é muito apegada na pobreza, né? Que não fala muito sobre prosperidade. E a moral e ética luterana, que é a moral e ética de Martinho Lutero, quem não conhece Martinho Lutero, fique à vontade para pesquisar. Ele foi uma pessoa muito importante na história, inclusive na história da igreja, tá? Então fique à vontade para pesquisar sobre Martinho Lutero, tá? Ele fala que a moral e ética luterana é mais apegada na riqueza, é mais apegada na prosperidade. O que mostra duas coisas. A primeira, que ele é um descrente, né? Que ele não sabe porcaria nenhuma do que ele está falando sobre a moral judaico-cristã e sobre a teologia da prosperidade, né? E além de ele ser um descrente, ele é ignorante, ele é um soberbo. Porque no podcast não. No primeiro vídeo da entrevista que ele faz lá em Oxford, ele fala de um jeito como se ele fosse um historiador, um antropólogo, que ele leu a Bíblia de trás para frente e conhece todos os capítulos, salmos e versículos. Ele é o Deus. Ele manja. De tudo ele sabe. Ele é quase o anjo Gabriel. Entendeu? É uma soberba enorme, tá? De falar as coisas sem saber, tá? Como que você pode falar que a Igreja Católica não fala sobre a Igreja Católica e o cristianismo não fala sobre prosperidade? É uma ignorância, cara, que chega a ser, sabe? É uma soberba que chega a dar raiva. E eu vou falar para vocês aqui dois salmos que eu encontrei. A Bíblia fala mais sobre prosperidade ao longo dela.
Mas eu encontrei dois salmos, que é o Salmo 112, que eu vou falar o primeiro, que fala sobre prosperidade. O Salmo 112 fala assim, ó: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado. Ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Esse é o Salmo 112. Tá? Agora eu vou falar sobre o Salmo 101. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Como que uma pessoa abre a boca para falar que a moral judaico-cristã só fala sobre pobreza com esses dois salmos que eu acabei de ler? Porque na cabeça louca do Ciro Gomes, né, ele acha que prosperidade e riqueza é só finanças. Em qual parte da Bíblia está escrito isso? Em qual evangelho? Porque eu não li. Eu fiz catequese e não lembro dessa parte. Entendeu? Então é uma pessoa que realmente precisa de uma ajuda porque tem algum problema mental, cara. Entendeu? Porque fala as coisas sem saber e não faz a mínima questão de pesquisar. Entendeu? Ele fala também, nesse vídeo do podcast, que essa passagem tem na Bíblia, que ele fala que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um homem rico entrar no reino dos céus. Só que ele tira essa frase totalmente fora do contexto. Por quê? Porque Deus trabalha com lei de recompensas. Ou seja, de muito será cobrado de quem muito foi dado. Ou seja, homens como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, todos esses homens bilionários, né, que têm o poder econômico para fazer uma transformação no mundo, para influenciar pessoas, eles têm um poder maior do que eu, por exemplo, de influenciar pessoas, do que minha mulher. Entendeu? Então, quando eles partirem, quando eles morrerem, quando eles se forem, eles chegar do outro lado da vida e eles forem julgados pelo verdadeiro juiz, que é Deus, Deus vai perguntar para eles: e aí? Com toda essa inteligência que eu te dei para gerar riqueza, gerar dinheiro, o que você fez com tudo isso? Para evoluir não só o seu espírito, mas para evoluir os espíritos dos seus irmãos. É isso que essa passagem quer dizer sobre o camelo, o buraco da agulha. Entendeu? Porque mais se cobra de quem mais tem. Você quer ver um exemplo simples? Por que o brasileiro que gosta de futebol cobra mais do Neymar do que do Romarinho? Porque o Neymar tem mais bola para entregar do que o Romarinho, porra. É só por causa disso. É simples de entender. Entendeu? Mas como um cara não sabe porcaria nenhuma sobre Igreja Católica e a moral judaico-cristã, ele fala um monte de borracha. Sem saber. Entendeu? E para fechar o assunto sobre o Ciro Gomes, olha como essa pessoa cara, a ignorância tamanha que chega a ser burrice. Você fala numa entrevista que você quer acabar com a moral judaico-cristã,
num país onde mais de 90% das pessoas são cristãos. Você tem problema? Você não é uma pessoa normal, mano. Você precisa de ajuda médica. Um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. Você precisa. Porque é a mesma coisa que você querer ser papa e não gostar da igreja católica. Ou você querer ser pastor e não querer ir para a igreja evangélica. Entendeu? Ou você querer ser presidente da Arábia Saudita e não gostar do islamismo. Não existe isso. Entendeu? Como você vai governar um povo que é de matriz, de religião católica, judaico-cristã, e quer acabar com a moral judaico-cristã? Gênio. Pô, esse cara não merece uma taça, ele merece duas. Porque se por acaso ele perder uma, ele tem a outra. Porque é genial. Agora, indo por causa do Sérgio Moro, o Sérgio Moro é a mesma coisa do Ciro. Por que ele nunca vai ser presidente? Pelo mesmo problema do Ciro Gomes. A traição. O que o Sérgio Moro poderia fazer? Ele foi chamado para um projeto. Ele chegou, viu que o projeto não era do jeito que ele queria. Cara, ó, não tô gostando, conversa lá com o presidente, sai pela porta da frente, como saiu os dois ministros anteriores da saúde, como saiu o ministro Ricardo Salles, como vai sair agora o ministro Tarcísio da infraestrutura, para disputar o governo do estado de São Paulo. Sai pela porta da frente, sem ninguém falar mal do presidente. Entendeu? E você tenta mais para frente ser presidente da República e fazer do seu jeito. Mas não, o que ele fez? Ele quis sair como um traidor, igualzinho o Ciro Gomes, né? Falando que tinha uma bomba para jogar, né? Aí jogou aquele videozinho da reunião, né? Que ao invés de jogar uma bomba na cara do presidente, jogou uma bomba na cara dele. Do presidente dando esporro em todo mundo, inclusive nele, que ele não estava fazendo nada no começo da pandemia, por causa do vírus, da, do vírus, vocês sabem qual vírus, né? Que veio o vírus do Xing Ling lá, que veio lá daquele país que eu não posso falar, que tem a bandeira vermelha com as estrelas amarelas, né? Que ele não fez nada no começo da pandemia em 2020, depois do carnaval, quando pessoas estavam sendo presas na praça por simplesmente estarem andando. Elas não estavam nem se aglomerando, elas só estavam andando. E ele não estava fazendo nada como ministro da Justiça. Ele não gostou de tomar um esporro do presidente. Ele se sentiu ofendido, a menina se sentiu ofendida, coitado, né? Que ele é juiz há muito tempo, então ele não toma um esporro, né? Dos funcionários que trabalham com ele. Como assim você vai dar um esporro no juiz em primeira instância? Quem você pensa que é? Então ele tomou um esporro do presidente da República e ficou sentido, né? Porque no começo da pandemia do Xing Ling, a pandemia do Xing Ling parecia aquele filme lá do Keanu Reeves lá, Um Dia Depois de Amanhã, se eu não me engano, que tem o robô grandão, né? Porque quase no final do filme ele se transforma em um monte de micro-insetos, quase micro-organismos, né? Que consomem qualquer tipo de tecido, seja ele orgânico ou inorgânico, né? O vírus do Xing Ling estava quase desse jeito no começo da pandemia. Ninguém podia andar na rua, você ia cair duro e morto, né? Tava parecido com ebola. Você pegava em uma semana batia as botas. Dava desse jeito, né? E o ministro Sérgio Moro não fez nada. Não fez nada em relação a isso, né? E ele também ficou sentido, né? Porque as 10 medidas que ele queria que passasse contra a corrupção foi totalmente desmanzelada no Congresso Nacional e o Bolsonaro não fez nada. Sabe por que o Bolsonaro não fez nada? Porque ele não pode fazer nada. Porque os três poderes são livres e harmônicos entre si. O Bolsonaro não pode influenciar nas decisões do Congresso Nacional. Ele pode ali conversar com os deputados, com os senadores, mas ele não pode fazer mais nada do que isso. Então ele entrou num jogo que ele não está preparado para jogar, que é a política. Né? Então ele não só é um traidor, como ele é um cara mal preparado para ser um político. Para ser um político. Aí as pessoas argumentam assim para mim, mas Hugo, o Sérgio Moro foi um excelente juiz, né? O Sérgio Moro combateu a corrupção. Amigo, o Sérgio Moro ser um excelente juiz e combater a corrupção era obrigação dele, ele era juiz. Ele ganhava 30 pau por mês para isso.
Combater a corrupção era o trabalho dele. O brasileiro, e é triste falar isso, o brasileiro ele é tão órfão de pessoas do Estado, sejam elas políticos ou funcionários públicos, que fazem seu trabalho com afinco e com honestidade, que quando aparece uma pessoa que faz o seu trabalho com afinco e com honestidade, o brasileiro fica feliz, ele aplaude, ele comemora, entendeu? Porque graças a Deus que nós achamos alguém que faz seu trabalho com honestidade, entendeu? Sendo que é uma obrigação dele. E tem outra coisa também. A gente fala do Sérgio Moro, do combate à corrupção, como se o Sérgio Moro combateu a corrupção da Lava Jato sozinho. Sabe como começou toda a investigação da Lava Jato? Começou de um inquérito policial na Polícia Federal que estava investigando um doleiro. Que, se eu não me engano, acho que era o Alberto Youssef. Foi assim que começou a Lava Jato. Não tinha nada a ver com o Moro. Nada a ver com o Moro, nada a ver com o Dallagnol. O Moro apareceu depois, o Dallagnol foi convidado a participar, entendeu? Das denúncias e tal. Ou seja, as pessoas esquecem que o Moro é a ponta do iceberg, cara. É a ponta, tá lá, ó. Ele é o último, ele é o cara que vai julgar todo aquele processo, né? Que infelizmente a gente não estuda direito na escola, então as pessoas não sabem de direito processual penal. Mas antes de chegar no juiz, tem todo um processo jurídico até chegar as provas estar na mão do Moro. Então ele não fez nada sozinho. Nada sozinho. Nada. Tanto ele não fez nada sozinho que quando ele deu. Quando ele deu a decisão do Lula, né, que ele condenou o Lula, quando ele deu a condenação do Lula de 8 anos, e o Lula recorreu e foi para o TRF4, todos os 3 desembargadores aumentaram a prisão do Lula em 12 anos. O Moro deu 8 anos, os 3 desembargadores aumentaram para 12, em decisão unânime. Então, meu amigo, o combate à corrupção não é um. Eu não tenho que bater palma, eu não tenho que aplaudir o Sérgio Moro, porque ele fez a parte dele, era obrigação dele prender os corruptos. Ele ganhava para isso. E não é essa a obrigação dele, como é obrigação nossa como cidadão. É um dever nosso como cidadão combater a corrupção. Você acha que alguém aí sai na rua e fala: nossa, como eu estou feliz de viver num país corrupto? Entendeu? E tem outra coisa também sobre o Sérgio Moro, né? Na última, nessa live que ele foi agora nesse podcast, que acho que ele foi no Flow Podcast, se eu não me engano, né? Ele falou que ele não enriqueceu, né? Nem na iniciativa pública, nem na iniciativa privada. Aí depois ele mesmo falou que, né? Segundo aqui eu estou vendo a imagem do G1, tá bom? No celular da minha esposa, Moro revela ter recebido 3,6 milhões por 12 meses de contrato com o escritório da Álvares e Marçal. O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, tá? Que investiga tudo isso, apura possível conflito de interesse na atuação do ex-juiz da Lava Jato em escritório americano que administrava a recuperação judicial de empreiteiras condenadas por ele. Ou seja, ele ganhava dinheiro como assessor desse escritório que fazia assessoria para essas empreiteiras que ele estava condenando. Olha que alegria. Primeiro ele falou que ele não enriqueceu, nem na iniciativa privada, nem na pública. Aí depois ele revela que ele ganhou 3,6 milhões. Se isso não é enriquecer, meu amigo, o que é enriquecer? Aí eu tenho que confiar numa pessoa dessa, eu tenho que votar no Sérgio Moro e no Ciro Gomes. Eu prefiro a morte. Porque o que falta nesses dois é sinceridade, cara. Falta vergonha na cara. Entendeu? Imagina esse povo governando o Brasil. Entendeu? E é por isso que, de novo, esse ano, se Deus me der saúde e eu chegar até o fim dele, eu vou votar novamente no Bolsonaro. Ah, Hugo, por quê? Você é bolsonarista? Você ama Bolsonaro? Não, mano, eu não sou bolsonarista. Eu não amo Bolsonaro. Eu nunca vi ele na minha vida. Ele não é meu pai. Entendeu? Quem tem que amar ele é a mulher dele e os filhos dele. Eu sou bolsonarista porque, pelo que tem aí para votar,
os presidenciáveis que tem aí para votar, ele é o melhor que tem. Porque a gente sabe que no segundo turno vai ser ele ou Lula. E, porra, votar no Lula é escrever lá, eu aceito que o Estado me roube e ponha no meu rabo. É assinar embaixo lá. Porque todo mundo sabe que o Lula é corrupto, pô. O Lula e o PT. O Lula devia estar preso até hoje, né? Porque o Lula ele não foi descondenado, né? O Lula foi solto pela suspeição do Moro, né? Ele não foi descondenado, não é que as provas não valiam, porque até o STF falou anos atrás que as provas valiam, porque foi do Moro pro TF4, que é a segunda instância. Depois da segunda instância, para quem não entende para quem não entende um pouquinho de direito penal, direito processual penal, depois da segunda instância não tem mais revisão de provas. Quando vai para a terceira instância, que é o STJ, é só para ver se todo o processo jurídico seguiu as leis. E quando vai para a quarta instância, que é o STF, é só para ver se todo o processo jurídico seguiu a Constituição. E quando o Lula foi preso, todas as quatro instâncias determinou que estava tudo dentro da lei. Aí agora o STF fez uma manobra para tirar o Lula da cadeia, né, fazendo a suspeição do Moro, porque segundo eles não era para o Moro ter julgado esses casos. Não era para esses casos estarem em Brasília. Foi só por causa disso que o Lula está solto. Ele não é um descondenado, ele continua sendo corrupto, as provas estão lá. E são várias provas. Entendeu? Então, meu amigo, só o que tem para votar é o Bolsonaro. Eu queria que tivesse o Bolsonaro? Não. Não. Sabe o que eu queria que tivesse lá? Eu queria que tivesse o Zema, que é o governador de Minas Gerais. Eu queria que tivesse lá, se não me engano, o governador de Santa Catarina, que também está fazendo um bom trabalho. Eu queria que tivesse lá o prefeito de Colatina. Quem quiser ficar mais curioso, pesquise sobre o prefeito de Colatina. Tem vídeos dele aqui no Facebook e no YouTube. Vai lá ver o que ele fez pela cidade de Colatina. O cara é foda, mano. Puta de um gestor. E é pobre como a gente. Faculdade, nada disso não. Vai lá ver o que ele fez. Eu queria a professora Ana Paula Campagnolo como presidenciável. Eu queria a Bia Kiss, que é presidente da CCJ, como presidenciável. Mas infelizmente esse povo não tá lá. Quem tá lá para ser presidenciável? O Bolsonaro. Então ele é o único que tem para votar. Porque ele é o único confiável. Todo o resto, meu amigo, pelo que me parece, se eles puderem entregar ao povo brasileiro, eles vão. E dane-se você. E dane-se. Entendeu? E só para encerrar o vídeo, né, falando entre Ciro Gomes, Sérgio Moro e política, fica um recado para você. Você que não vota em ninguém, que vota branco e Lula, a culpa é tão sua quanto as pessoas que votam errado. Tá? Votam em pessoas de esquerda, pessoas políticos que as pessoas não vão pesquisar para saber a vida pregressa deles. Por quê? Porque isso impacta diretamente não só a minha vida, mas a sua. Faz o seguinte, quando chegar a conta de luz na sua casa, vê quanto de imposto você paga. A conta de água, a conta de internet, os brinquedos que você compra para seu filho, a comida que você compra para pôr na sua mesa, o combustível. Quando você for abastecer seu carro, sua moto, pede a notinha fiscal, vê quanto você paga. Né? Na sua cidade, quando a companhia que cuida do transporte público ou o prefeito que cuida do transporte público diminui uma linha, né, de um bairro para o outro, né, isso impacta diretamente na sua vida. Isso é política. Quando você precisa fazer um tratamento numa outra cidade que é 600 quilômetros longe e não tem ambulância para te levar, né, isso impacta diretamente na sua vida. E você não vota. E você acha isso legalzão. Você fala, votar pra quê? Não vai mudar, pô. Com essa sua cabeça não vai mudar mesmo. Só que tem uma coisa também, né? Tem uma coisa também que eu sempre falo. Você não vota, beleza. Mas você também não reclama de nada. Se daqui 4 anos o Lula foi eleito e o Brasil virar Cuba, você não reclama. Você sai na rua, mata cachorro e come. Se vira, pasta que nem vaca e ó, de biquinho fechado, porque a culpa é sua. Porque infelizmente você nasceu aqui no Brasil. Você não pode sair daqui e vai morar na Suíça. Você é brasileiro.
Ou seja, você tem que lutar pelo país que você vive. Ah, algo mais lutar para mim é muito difícil, né? Eu tenho minha vida, filha. A sua vida não fica só na sua família, viu? Você mora numa comunidade, você está na sociedade. Você faz parte dela como cidadão. Como lembra, direitos e deveres? É legal quando você tá ruim ir lá no INSS pedir um auxílio, né? Não é legal? Né? Quando a gente entrou na pandemia, que o governo federal ajudou com o auxílio emergencial, é legal pra caramba, não é? Se pegar seus 600 contos, 5 meses, 3 pau de auxílio emergencial, legal pra caramba, né? Agora, quando você tem que fazer seu dever de votar certo, para ver se o país daqui 50 anos vira uma Suíça, você não. Eu vou votar nulo. Quero saber, não. Se é um jovem pensando isso, eu até entendo. Porque jovem é idiota. 15, 16, 17 anos, o cara tá se descobrindo. Todo jovem é idiota. E se for homem, é mais idiota ainda. Né? Mas quando gente mais velhas falam disso, cara, é a pior coisa do mundo. Porque é o que eu falo, você não pensa nos seus filhos, nos seus netos, porque são eles que vão estar aqui. Eles não vão embora. Eles não vão fugir. Porque não tem pra onde ir, viu? É daqui e aqui mesmo. Entendeu? Então fica esse o meu recado. A minha opinião é o seguinte: não votem nessas pessoas. Porque elas não são confiáveis. Entendeu? E quando vocês forem votar, os candidatos que vocês querem votar, pesquisem sobre eles. Tem até aplicativo na Play Store sobre a vida de cada um. Tem página sobre ranking de políticos no Facebook, que chama Ranking de Políticos. Que eles fazem um ranking dos melhores políticos dos piores. Olha como é fácil. Você não precisa tirar a bunda do sofá, cara. Você não precisa comprar um jornal. Vota direito que você faz um país melhor. Simples assim. Tá? Eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo novamente, curte, comenta e compartilha esse vídeo para a gente alcançar mais pessoas. Um abraço e boa tarde.